Quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje eu vou realizar a correção do conteúdo de História do nosso PET Volume 2, Semana 5. Vamos lá? Não esqueça, pessoal, de ativar o sininho de notificação, compartilhar e curtir o vídeo. O tema é os povos antigos, a religião e a cultura da Mesopotâmia. Leia o texto. Mesopotâmia, religião e literatura. No campo da religiosidade, a Mesopotâmia pode ser vista como um grande caldeirão de crenças e divindades. Muitos desses deuses possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. Em diversas culturas, poderíamos encontrar a presença de divindades comumente adoradas como Shamash, deus do sol e da justiça, Anu, senhor dos céus, Sin, deusa da lua, e Ishtar, deusa da guerra e do amor. O pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, admitindo a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. Duas listas significa dois. A prática religiosa era estabelecida nos ambientes públicos e privados, sendo os zigurates os principais centros de adoração da população. Zigurates parecem aquelas pirâmides antigas, tá? Em que tinham vários andares e lá no último andar, lá em cima, aquele que estava próximo às estrelas, era onde eles realizavam suas orações e também observavam as estrelas. Procura aí no Google o que é zigurates, imagens para vocês terem noção do que é. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolviam uma série de rituais funerários. Geralmente, os mortos eram enterrados com alguns de seus objetos pessoais e a tumba que abrigava o corpo poderia indicar a condição financeira do falecido. Influenciada pelos seus valores religiosos, a literatura mesopotâmica era repleta de mitos que explicava a origem dos deuses e do mundo. A obra O Mito da Criação relata a origem do mundo graças aos feitos de Marduk, uma das principais divindades dos babilônios. Aqui tem, uma dica para você complementar a aprendizagem. Atividades. Depois de ler o texto, responda. Na região mesopotâmica, os deuses eram somente do bem? Explique. Não, gente, não era, né? O pensamento religioso dos povos mesopotâmicos tinha traço dualista, admitindo a existência de deuses inclinados para o bem e para o mal. Isso está lá no texto. Número 2. Sobre a religião mesopotâmica, analise as afirmativas. Deixa eu abaixar um pouquinho, senão minha carinha atrapalha. Número 1. Os deuses mesopotâmicos possuíam forma humana, masculina ou feminina, e geralmente tinham suas características vinculadas a elementos da natureza ou corpos celestes. Verdade. Número 2. Diversas culturas mesopotâmicas acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolviam uma série de rituais funerários, como enterrá-los com alguns de seus objetos pessoais. Também é verdade, a gente viu agora há pouco isso no texto. Número 3. A prática religiosa era estabelecida apenas nos ambientes públicos, sendo os igurates os principais centros de adoração da população. Nós temos aqui uma partezinha que faz com que essa alternativa fique falsa, né? Que é aqui, ó, apenas nos ambientes públicos, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. É correto afirmar que as afirmativas 1 e 2 são as verdadeiras. Número 3. O texto fala de algumas divindades adoradas pelos mesopotâmicos. Quais são elas? Escreva. Então, isso aqui tem no texto, tá, pessoal? São elas Shamash, deus do sol e da justiça, Anu, senhor dos céus, Sin, deusa da lua, e Ishtar, deusa da guerra e do amor. Curiosidade. Então, aqui é para você ler, que é uma curiosidade.
Mitologia, religião e pensamento. Como surgiu o mundo onde vivemos? De onde viemos? O que será depois quando a vida acabar? Os homens mesopotâmicos também se sentiam incomodados com essas e outras dúvidas e procuravam decifrar os seus enigmas. Em geral, suas respostas diferem muito do que entendemos por ciência hoje em dia. Eram explicações mitológicas. Eles não tinham os recursos que nós temos hoje científicos, né? Então, muita dessa explicação para eles eram coisas mitológicas. O mito conta uma história inventada ou baseada em fatos reais. Algumas dessas histórias buscam explicar os fenômenos que os homens observam na natureza, como, por exemplo, o nascimento diário do Sol. Outros buscam contar a origem de um povo, mostrando como viviam seus antepassados e assim por diante. Em todo caso, o mito não pode ser visto simplesmente como uma mentira, nem como uma forma de pensamento atrasado ou irracional. Pelo contrário, o mito é a forma que certas sociedades explicam para si mesmas e para os outros os mistérios do mundo em que vivem. Por isso, as narrativas mitológicas são valiosos documentos para que o historiador conheça a mentalidade dos homens do passado. Então, é uma curiosidade, tá? 1. Assim como os povos mesopotâmicos, os povos indígenas buscavam explicar através de mitos e lendas fenômenos da natureza. Cite uma lenda ou mito que você conhece que tem essa função. Então, a gente tem a lenda do boto cor-de-rosa, do curupira, da iara, nós temos várias, da Vitória Régia, que são lendas que foram criadas pelos povos indígenas. E alguns deles têm relação com coisas da natureza, igual o boto cor-de-rosa, que ele vivia lá no rio, e ele se transformava em homem para poder pegar moças bonitas, e assim por diante, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!